Olá, esse é o Conexão Brasil, um programa que vai ao ar todo domingo à noite. Hoje, excepcionalmente um pouco mais cedo, excepcionalmente também aberto ao público em geral. Esse programa é financiado pelos membros do canal, que assinam um pacote de R$ 2,99 por mês. Se você ainda não é membro, torne-se membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Hoje, excepcionalmente, esse programa é aberto, como disse, por tratar-se de uma temática especial que é de interesse de todo mundo e está convulsionando o mundo. A morte de Soleimani colocou fogo no paiol. Por isso o programa hoje é aberto. Bem, o programa Conexão Brasil é um raio-x, ou melhor, uma retrospectiva da semana, as notícias mais importantes da semana. A semana não poderia começar sem a notícia da morte de Soleimani no dia 3 de janeiro. Ele foi simplesmente explodido por um drone norte-americano autorizado pelo presidente Donald Trump. E aí começou uma grande convulsão no Oriente Médio, em Bagdá e também em todo o Irã. Bem, as notícias atuais, as notícias de agora dão conta do seguinte. Primeiro, a Grã-Bretanha não lamentará a morte de Soleimani, disse Boris Johnson. A Grã-Bretanha não lamentará a morte do general iraniano Qassem Soleimani, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, embora ele avise que as represálias levariam a uma maior violência. Os Estados Unidos mataram o principal líder militar Soleimani do lado de fora do aeroporto de Bagdá em um ataque de drones na sexta-feira, diz o Times of Israel. Em sua primeira intervenção sobre a escalada de tensões no Oriente Médio, Johnson diz que conversou no domingo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã Angela Merkel. Ele disse que conversará também com outros líderes nos próximos dias. Abre aspas, o general Qassem Soleimani representava uma ameaça a todos os nossos interesses e era responsável por um padrão de comportamento desestabilizador e perturbador na região, afirmou Johnson. Continua dizendo, dado o papel principal que ele desempenhou em ações que levaram à morte de milhares de civis inocentes e funcionários ocidentais, não lamentamos a sua morte. É claro, no entanto, que todos os pedidos de retaliação ou represálias levarão simplesmente a mais violência na região e não interessam a ninguém. Johnson também disse que, após reuniões ministeriais e outras chamadas internacionais, os deputados serão atualizados sobre a situação na terça-feira. As tropas britânicas fazem parte de uma coalizão internacional de forças estacionadas no Iraque, convidadas pelo governo em Bagdá em 2014 para ajudar na luta contra o grupo jihadista do Estado Islâmico. A segunda notícia não poderia causar menos surpresa. Uma candidata a presidente da República nos Estados Unidos, Elizabeth Warren, do Partido Democrata, evidentemente que teve que fazer a sua crítica a Donald Trump. A matéria foi postada 43 minutos atrás. A senadora Elizabeth Warren, que está concorrendo à nomeação democrata para presidente, sugere que Donald Trump tenha ordenado a morte do general iraniano Qassem Soleimani na sexta-feira como um truque para distrair os americanos de seu julgamento de impeachment. Abre aspas. Sabemos que Donald Trump está muito chateado com esse próximo julgamento de impeachment, disse ela a Meet the Press da NBC. Mas veja o que ele está fazendo agora. Ele está nos levando para a beira da guerra. O comentário é a acusação do mais alto nível já feita pelos opositores de Trump de que o controverso assassinato foi um ato político e não, como o governo Trump alegou, um ato de legítima defesa contra o homem que planejava ataques às tropas americanas. Vejam que
isso já realmente beira a raia da loucura. Essa gente está beirando sim a psicopatia e e doenças psicossociais. Por quê? É óbvio que os Estados Unidos teriam que dar uma resposta firme depois da sua embaixada ser invadida. Mas não foi só isso. A invasão da embaixada norte-americana foi a gota d'água. O Irã já vinha descumprindo o acordo nuclear e enriquecendo à revelia o seu urânio, muito mais do que o acordo previa, 3,67%. O Irã já há mais de 2 meses enriquece o urânio a 6%, em direção aos 20%. O Irã vem atacando navios no Golfo Pérsico, mas também destruiu 50% do refino de petróleo da Arábia Saudita. Além do mais, tem armado milícias iranianas dentro do Iraque para assassinar iraquianos que não são favoráveis à influência do Irã naquele país. Bombardeou também uma base norte-americana em que estava um empreiteiro, um empreendedor norte-americano lá no Iraque. Enfim, nada disso conta para a senhora Elizabeth Warren. Ela disse que Trump fez isso para esconder um processo, para tirar o foco da atenção do processo de impeachment. O processo de impeachment não dará em nada. Donald Trump e o Partido Republicano estão fechados, eles têm a maioria no Senado e acabou. Trata-se de algo que os democratas não concebem mais, tamanho a sua doentia. Patriotismo. Sim, porque uma resposta à invasão americana precisava ser dada. Mas o modus operandi dos democratas é virarem as costas para os seus compatriotas, como aconteceu em Benghazi. Benghazi foi invadida por uma milícia, o embaixador americano foi morto a tiros e a então secretária de Estado Hillary Clinton, do Partido Democrata, nada fez. Enquanto isso, o presidente Barack Obama viajava para um dia de jogos em Las Vegas. Foi a Las Vegas para se divertir um pouco e arrecadar um dinheiro com os milionários locais. É isso aí. Elizabeth Warren deveria ser expulsa a pontapés da política por essa declaração infame. Mas, enfim, os democratas não são incapazes de fazer o meia-culpa. E esse tipo de falácia certamente continuará. Há 1 hora atrás, a notícia deu conta de que o Irã abandona os limites ao enriquecimento de urânio. A TV estatal iraniana, citando uma declaração do governo do presidente Hassan Rouhani, disse que o país não observará as limitações do enriquecimento de urânio na quantidade de urânio enriquecido e armazenado em estoque, bem como em pesquisa e desenvolvimento em suas atividades nucleares. O anúncio significa que Teherã não cumprirá mais nenhum dos limites de seu acordo nuclear de 2015 com as potências militares depois de um ataque aéreo dos Estados Unidos que matou o general iraniano Soleimani. O Irã não especifica em quais níveis alcançaria imediatamente em seu programa. Bem, os estudiosos da área dizem que 90% é o ideal para 90% de enriquecimento de urânio é o ideal para a fabricação das bombas atômicas, das ogivas nucleares embarcadas em mísseis. Acontece que os mesmos especialistas dizem que a diferença entre urânio enriquecido a 20% e 90% é quase inexistente. Enriquecido a 20% também dá para fazer a bomba, um pouco menos potente, segundo os especialistas, mas ainda assim uma bomba atômica. O Irã está já muito próximo disso, porque os últimos relatórios dão conta de que o Irã tem enriquecido seu urânio já a 10% atualmente. Pois é. A Agência Internacional de Energia Atômica, o órgão de controle da ONU,
observa que o programa do Irã não responde imediatamente a um pedido de comentário. Diz, no entanto, que o Irã cooperará com a Agência Internacional de Energia Atômica, como já fez no passado. Pois é a ONU colocando panos quentes na fogueira. Autoridades iranianas planejavam reunir-se na noite de hoje, domingo, para discutir a possibilidade de dar um quinto passo em seu acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais, que pode ser ainda maior do que o planejado, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abbas Mousavi, a jornalistas hoje cedo. Não se sabe o que é o maior, se é 10%, 15%, 20%. O fato é que o Irã assumiu sim que é uma nação pária, não cumprirá acordo nenhum e colocará as suas centrífugas para trabalharem como nunca. Por quê? Porque no objetivo do Irã, hoje, duas promessas. A promessa de destruir os Estados Unidos na região e os interesses americanos na região e simplesmente riscar Israel do mapa. Nós veremos isso um pouco mais adiante. A questão do Oriente Médio já vem de longa data, como todos sabem, mas há um fenômeno acontecendo atualmente em vários países de língua árabe, ou vários países ligados por uma religião, pelo Islã. Por exemplo, Sudão, Argélia, Egito, Iraque e Líbano. Esses países têm muito em comum hoje, mas não é só a religião e, em alguns casos, a língua. Não, há algo que tem ligado esses países nos últimos meses. E esse algo são protestos populares. Tanto Sudão quanto Argélia, Egito, Iraque e Líbano têm sofrido protestos populares. Por quê? Por conta de governos incompetentes, por conta da corrupção, por falta de emprego, falta de perspectiva, por economias estagnadas, mas, sobretudo, por repressão interna e também por corrupção, evidentemente, o que tem afetado principalmente o comportamento dos jovens, que não têm trabalho, que não têm perspectiva de vida, vivem na pobreza e veem os seus governantes incompetentes cada vez mais ricos. Este é um fenômeno que está atingindo, como disse, Sudão, Argélia, Egito, Iraque e o Líbano. Agora, há ainda outro ponto em comum em relação a todos esses países, que é a influência direta do Irã em cada um deles. Há uma grande reportagem, grande em tamanho e qualidade, saiu há pouco no MEMRI, no Media Research Institute de Middle West. É um site especializado em notícias do Oriente Médio, um site judeu, mas publicado em língua árabe. Bem, esse site fez um dos correspondentes do site, Dr. Alberto M. Fernandes, não é o presidente da Argentina, é um jornalista e escritor, fez uma retrospectiva dos problemas desses países nos últimos meses. E fez, dentro desse belo estudo, chegou à seguinte conclusão: o Irã já infiltrou-se em todos esses países. E na medida em que foi infiltrando-se nesses países, foi alimentando a corrupção, comprando as mídias locais e também colocando os seus indicados em postos de mando. Por isso, esses países estão hoje com sérios problemas sociais, porque o Irã não está entrando nesses países para resolver a vida do povo, e sim para fortalecer a sua ideologia contra Israel, fortalecer ocupando postos de mando. E aí toda a corrupção é válida, porque esses países, de modo indireto, acabam enviando dinheiro para o Irã continuar o seu parque bélico. Bem, a matéria, como é muito longa, evidentemente, não poderei ler inteira,
mas deixarei aqui algumas indicações. Por exemplo, sobre esses países influenciados pelo Irã. Uma turbulência pública significativa eclodiu em 5 países majoritários de língua árabe: Sudão, Argélia, Egito, Iraque e Líbano. Todos esses protestos compartilhavam certas semelhanças superficiais: raiva contra a corrupção, má governança, privação econômica e exclusão política. Embora esses eventos tenham sido causados por frustrações amplamente semelhantes, cada uma teve o seu sabor local muito específico e os resultados tangíveis variaram bastante. Manifestações no Sudão, iniciadas em dezembro de 2018, em resposta a condições econômicas difíceis, acabaram por levar ao fim do governo de quase 30 anos do presidente Omar al-Bashir. A Revolução do Sudão é a melhor do grupo de 2019 até agora, em termos de mudanças reais. Pouco mudou na superfície na Argélia e no Egito. A turbulência no Sudão, Argélia e Egito diferiu dos outros 2 estados árabes. Eles tinham uma orientação interna puramente doméstica. Quando o senhor da guerra do Sudão, Hemedti, ou os generais da Argélia decidiram agir, eles não tiveram que apaziguar ou romper com um mestre estrangeiro. Até certo ponto, a mudança era mais fácil em lugares governados, verdadeiramente governados, por tiranos locais, reagindo apenas às realidades e estruturas do poder local, com influência do Irã. No Iraque e no Líbano, os manifestantes enfrentariam um desafio diferente. Esses 2 países fazem parte da esfera mais controlada pelo Irã e controlada há mais anos. O Irã, que implementou uma repressão especialmente brutal de seus próprios manifestantes em 2019, passou décadas investindo na cooperação da classe política dominante, na mídia e na criação de seus próprios representantes militares nos 2 países. Isso não foi feito em prol da boa governança, mas para promover as aspirações regionais do Irã. As prioridades eram claras. Um Líbano que não pode pagar suas dívidas também está inundado por dezenas de milhares de mísseis avançados fornecidos pelo Irã ao Hezbollah para a próxima rodada de guerra contra Israel. A indústria doméstica e a agricultura do Iraque são subservientes à necessidade do Irã de lavagem de dinheiro e moeda forte. Como o Sudão, o Iraque é um país que teve muitas manifestações nos últimos anos, e os protestos iniciados em outubro de 2019 sobrepuseram-se aos do verão de 2018. Raiva por corrupção, o povo se rebelando no Iraque, por raiva contra a corrupção, raiva por corrupção, pela corrupção, falta de serviços do governo e falta de emprego. Ambos também compartilharam amplamente, principalmente os pacíficos, partilharam participantes xiitas iraquianos e uma corrente de violência entre milícias xiitas rivais. A Revolução Tishreen continua e conseguiu, em 29 de novembro, convencer o primeiro-ministro iraquiano Adil Abdul Mahdi a renunciar. Ele, no entanto, continua no cargo até que apareça outro escolhido pelo povo. Foram necessários apenas mais de 400 mortos e 20 mil feridos nas mãos das forças de segurança e milícias pró-iranianas para derrubar Mahdi. As manifestações colocaram certas realidades no Iraque em grande alívio. O poder iraniano no Iraque é onipresente e pernicioso, mas também sob cerco. As milícias controladas pelo Irã têm sido acusadas de maneira confiável de vários sequestros, tiroteios e facadas contra manifestantes e a sociedade civil. No entanto, embora a maioria esmagadora de manifestantes tenha sido pacífica,
a sede dos partidos islâmicos xiitas e milícias pró-iranianas foi, em grande parte, retirada, expulsa do sul do país, do sul do Iraque. Parte disso também ocorreu em 2018, quando os sadristas combatiam e massacravam milicianos rivais. Um videoclipe amplamente divulgado mostrou o notório líder da milícia Qais al-Khazali ameaçando os Estados Unidos, Israel e a televisão Al-Ura, que é financiada pelos Estados Unidos, por organizar, por suposta organização das manifestações. As manifestações do ano passado foram espontâneas no Iraque. Jovens, a sua maioria, querendo a renúncia do primeiro-ministro e mais emprego, menos corrupção e mais empregos. Mas aí, evidentemente, tudo tem que cair nas costas dos Estados Unidos. Mas os comentários de Al-Khazali, que levaram ao funeral o seu principal líder da milícia, não levam em conta as condições locais de miséria do povo. Tudo para eles é um problema da ocupação americana na região, simples assim. Bem, a matéria segue ainda por um longo período, um longo texto, mas está dado aqui um comentário que nós normalmente não vemos na mídia ocidental. O Irã alastrou, aumentou a sua influência na região. Ele é capaz hoje de infiltrar xiitas no Egito, no Sudão, no Líbano e, evidente, no Iraque. O Iraque está praticamente todo tomado pelo Irã, todo tomado no sentido de postos de governo ocupado por xiitas pró-Irã e a mídia local, quase toda ela na mão do Irã. Aí, com a mídia na mão, é fácil espalhar o ódio contra os Estados Unidos e contra Israel. Essa é uma realidade que, via de regra, não é abordada no Ocidente. Pois é, o Irã cresceu e muito. Isso também por conta, a matéria vai dizer, muito por conta da distração americana em relação ao trabalho formiguinha do Irã nos últimos 16 anos no mínimo. Mas o Irã começou a se fortalecer e muito no reinado de Barack Hussein Obama. Sim, Obama foi colocado lá pela Arábia Saudita, mas pasmem, ajudou mesmo foi o Irã, que é inimigo da Arábia Saudita. Na verdade, Barack Hussein Obama foi o melhor presidente que o Irã já teve. Deu vida livre ao Irã e ainda por cima o financiou, depositou, fez com que nações ocidentais despejassem bilhões de dólares na mão dos ayatolás. Está aí o resultado. O Irã é hoje sim uma gigantesca ameaça à paz no mundo, principalmente contra Israel. Digo principalmente porque a ideia do Irã é atacar Israel do Líbano com bombas atômicas, mesmo que o Líbano também vá para o espaço. O Irã não está nem aí. Eles querem eliminar Israel e as tentativas para isso passam sim pelo Iraque. O Iraque se tornou um corredor de armas. O Irã passa por todo o Iraque, suas armas desmontadas, atravessa a Síria, para chegar ao Líbano. Lá estão os grandes depósitos de armas do Irã na mão do Hezbollah. Bem, outra matéria muito importante do Memri diz respeito às ameaças das milícias xiitas pró-iranianas no Iraque. A matéria saiu no dia 2 de janeiro, ou melhor, um anúncio de 4 de janeiro dizia o seguinte: um anúncio do Comando de Operações Especiais das Brigadas do Hezbollah instou as forças iraquianas a manter uma distância de pelo menos 1 quilômetro das bases do inimigo americano,
a partir de hoje, domingo à noite, e acrescentou: aos comandantes iraquianos, as forças de segurança devem defender o princípio de garantir a segurança de suas tropas e não permitir que sejam usados como escudos humanos para os cruzados ocupantes. No dia 3, uma nota dizia que o chefe militar das brigadas do Hezbollah, Abu Ali al-Khazari, pediu para fornecer aos caçadores do martírio a oportunidade de se voluntariarem para missões suicidas contra as forças estrangeiras no Iraque. Ele tuitou: mobilize-se levemente ou pesadamente e lute com suas posses e suas vidas na causa do Alcorão. Apelo ao registro aberto para que os buscadores do martírio são os homens-bombas, realizem operações de martírio contra a ocupação de cruzados estrangeiros, referindo-se aos americanos. Eu ficaria honrado em ser o primeiro a inscrever-me, só que não faz isso, né? Disse al-Khazari. Seria o primeiro dos que buscam o martírio. Bom, ele seria, mas pode ser ainda. Infelizmente, nós estamos brincando aqui com coisa séria. Na verdade, é isso. Os líderes pedem para os subordinados a tirarem a sua própria vida em honra do Alcorão. Depois vão lá e garantem a subsistência da família por um tempo. Isso leva muitos desempregados, jovens, sem perspectivas, já com a cabeça feita pelo discurso de ódio contra americanos e judeus, a se entregarem ao martírio. Mas muito por conta disso, jovens sem perspectiva, sem emprego, vendo suas famílias na miséria, sem as mais mínimas condições de sobrevivência, acabam sim entregando-se ao martírio. É, na verdade, uma linha de produção de homens-bombas. Porque vejam o caso, por exemplo, da autoridade palestina, que tem contas no estrangeiro com bilhões de dólares, mas o seu povo vive na miséria. Os recursos repassados por boa parte dos países ocidentais à autoridade palestina jamais são investidos em emprego, infraestrutura, escolas de qualidade, hospitais. Os palestinos vivem na miséria, enquanto as suas autoridades vivem em palácios nababescos ou em condições de reis e sultões. Pois é, por quê? Para que na miséria o povo seja torne-se ainda mais propenso a odiar Israel, porque a propaganda, o bombardeamento, a cultura do ódio não para, é 24 horas sem parar, e o sujeito ali na miséria, achando que a culpa da sua miséria é porque ocuparam a sua terra, Israel ocupou a sua terra e lhes tirou o emprego. É claro que essa gente se oferece para o martírio, acaba se oferecendo para o martírio. O mesmo acontece no Irã, o mesmo acontece no Iraque hoje. O povo na miséria, os governos, via de regra, corruptos, o povo na miséria, juventude sem perspectiva e a mídia não parando o tempo todo, colocando no ar imagens de americanos vivendo bem, o presidente Donald Trump jogando golfe e eles lá na miséria. Pois é, isso aí, o resultado é, com o perdão do trocadilho, explosivo. Bem, assim que saírem novas informações a gente volta, mas a rigor é isso, uma semana bastante quente, promete ser aí, a próxima semana promete ser bastante quente. O presidente Donald Trump tem enfrentado hoje a mídia internacional contra ele, evidentemente, mas muito mais internamente. A oposição, os democratas, estão se aproveitando de uma ação necessária para tentar queimá-lo.
os inimigos internos acabam sendo piores do que os externos. Podem ter certeza disso. Pobre América. Pobre América. Até depois.